Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje vamos iniciar o segundo vídeo falando da série Coração Soberbo. Amém? Coração Soberbo. E nesse segundo vídeo nós vamos estabelecer juntos o que leva a pessoa a ter um coração soberbo. O que leva a pessoa a ter um coração soberbo nesse segundo vídeo. Aqui eu fiz uma pesquisa a fundo de algumas situações e o Senhor ele me trouxe um exemplo bíblico, amém? De uma pessoa que se revelou com um coração soberbo, amém? Dentro das avaliações clínicas que são feitas, né, os psicólogos acreditam que as pessoas soberbas, orgulhosas, possuem conflitos internos originados da infância ou de experiências traumáticas em outros momentos da vida. A negligência parental costuma ser o principal motivo, amém? Para a necessidade desesperadora de compensar qualquer falha ou comportamento negativo. Então vamos lá, né? Acredita-se que é algo originado na infância ou algo traumático que faz com que a pessoa se torne orgulhosa, amém? Ela se comporte dessa maneira. Então nós vamos ver aqui um exemplo bíblico. Eu vou trazer aqui a respeito da vida de Saul, amém? Do rei Saul, que foi pedido, né? O povo de Israel pediu um rei. Pediu um rei, e o Senhor ali, ele já tinha um rei preparado. Mas o povo não queria esperar, né? Queria do seu jeito. E ele atendeu o pedido do povo e entregou um rei. Mas aí teve muitas complicações, né? Nós vamos falar de Saul. Vamos lá, vamos falar de Saul. Deus conhece todos os corações, certo? Nós já falamos aqui na série passada sobre coração. Perdão, na série passada não, numa live, se eu não me engano. Já tô perdendo até o fio da meada. Mas eu acredito que foi na live passada que nós falamos. Nós falamos sobre coração, né? Então, nós sabemos que Deus é aquele que examina corações. Ele conhece o coração. Aí você pode estar se perguntando, Deus conhecia o coração de Saul desde o princípio? Mesmo antes dele ser ungido como rei? Sim, Deus conhecia o coração de Saul. Mas ele deixou com que o povo passasse por alguns processos. Por conta do próprio coração do povo também. Entende? Então, Deus sabia que dentro do coração de Saul havia uma soberba. Amém? Havia algo dentro dele que ainda não tinha sido manifestado, mas existia, porque Deus já conhecia o coração dele. Então, Deus permitiu que ele fosse ungido rei, mesmo sabendo que ele ia cair. Mas ele permitiu. Por conta de quê? Por conta do povo. Por conta do povo pedir um rei. Pediu. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede para Deus, né? Porque a gente pede tanto algo para Deus, Deus pode até te atender, mas não significa que isso seja vontade dele. Então, ele te dá o que você pede, deixa você viver a sua escolha. Entende? Por isso que a gente precisa cuidar muito daquilo que a gente pede também. Amém? 1 Samuel 10:1 diz o seguinte, ó. Aqui está falando da consagração de Saul, viu? Vou trazer 2 versículos aqui que falam da consagração de Saul. 1 Samuel 10:1 diz assim: Então Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o tem ungido como líder da herança dele. 1 Samuel 10:25 diz assim: Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Então Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Então Saul foi ungido rei, colocado em uma posição de autoridade. A partir daí, o coração de Saul vai começar a ser revelado. Amém?
escutamos muito um ditado popular que diz assim: dê poder ao homem e você vai descobrir quem ele é. É mais ou menos assim que nós vemos, na verdade mesmo, acontecer. Então, em 1 Samuel, no capítulo 10, você vai ver tudo descrito a respeito de quando Saul é escolhido e ungido rei. Beleza? Se você quiser ir lá no capítulo 10, ler o capítulo 10 todinho, lá está descrito toda a consagração de Saul como rei. E aqui, a partir daqui, que ele foi levantado como um líder, foi dado a ele a autoridade, nós vamos ver o coração dele sendo revelado. Como nós dizemos aqui no início do vídeo, onde dentro da psicologia, né, das análises que são feitas comportamentais de pessoas que carregam soberba e orgulho, essa vaidade extrema, né, essa presunção, essas pessoas teve conflitos na infância ou traumas. Nós vamos ver aqui o que a Bíblia fala, como Saul era. Entenda? Existem trechos bíblicos que revelam como Saul ele era. Entende? Da onde que ele veio, qual a origem, como que ele era tratado. Tem algumas coisas na Bíblia que falam a respeito disso. Nós vamos ver ali que dentro do capítulo, nós vamos ver, se eu não me engano, dentro do capítulo 11 até o capítulo 14, 15, nós vamos ver que se descreve a vida de Saul. Então, a criação de Saul. Saul era filho de Quis, um homem de posses. A Bíblia fala isso. Filho de Quis, um homem de posses da tribo de Benjamim. Ou seja, ele tinha condição. Amém? Tinha condição financeira. O nome Saul ou Saulo em hebraico significa pedido a Deus, que aqui tem a ver com realmente, né, com o pedido do povo. O povo pediu um rei e o nome de Saul significa isso em hebraico, pedido a Deus. Saul, ele tinha uma figura imponente. E ele era muito bonito, de alta estatura, né? Ele sobressaía acima de todos ali. Ele era muito conhecido popularmente, ele era conhecido por ser um homem de posses, amém? Por ser bonito, por ser comunicativo, por ser bem visto, né? Ele tinha uma importância, porque ele carregava um nome, entende? Então, assim, pensa bem, como foi a criação desse menino, desse homem, entende? Ele podia tudo. Ninguém confrontava. Então, pensa bem, Saul não teve confronto na sua criação. Acreditamos que esses trechos que a Bíblia relata a respeito de Saul, falando da sua beleza, falando, né, de toda a sua questão familiar, nós conseguimos analisar ali que a vida dele não teve muitos confrontos, não teve muitos processos, entende? Já Davi teve vários processos. Se a gente for ver, Davi teve processo desde a rejeição, né? Desde a rejeição. Aí quando você vai destrinchar um pouco da vida de Davi, você vai ver que ele também era rejeitado pela família. Então pensa bem, Saul já não, Saul era desejado, era popular e tudo mais. Então, não existiu alguns limites ali na vida de Saul, entende? Não existiu alguns confrontos que geraram limites, ele não tinha muito limite, então ele tinha dificuldade com obedecer, muita dificuldade. Por quê? Porque a vida dele inteira, ele fazia o que ele queria, ele fazia o que ele bem entendia, então ele tinha dificuldade de obedecer, até por conta da sua criação, e isso trouxe algumas consequências dentro do seu reinado. Então nós vamos ver aqui que dentro dessas informações faltava nele algum limite, né? Fazia o que bem entendia e isso antecedeu a sua queda. Ele falhou no seu reinado.
porque ele não dependia de Deus, ele não obedecia às instruções de Deus, e isso trouxe muitas consequências. Nós vamos ver 2 exemplos, teve vários. Nossa, quando eu fui ler, eu falei, meu Deus do céu, quanta loucura, sabe? Ele teve uma situação que ele pôs o povo para jejuar numa guerra contra os filisteus, e ali dentro disso fez o povo pecar, porque o povo comeu coisa que não devia comer, virou uma bagunça, sabe? Uma falta de sabedoria, e aí ele punha todo o povo em risco, era uma loucura. Ele quis matar o próprio filho, colocou a vida do filho à prova, e é uma loucura atrás de outra loucura, e você fica assim, horrorizado quando você vai estudar ali, você fala, meu Deus do céu, misericórdia de um coração que tá cheio de soberba. Misericórdia, misericórdia. Então aqui nós temos 2 exemplos que são marcados antes da sua queda, até que Deus ele renega Saul, né? E diz assim, retira dele o Espírito Santo. Quando Samuel, onde está descrito lá em 1 Samuel 10, unge Saul, o Espírito de Deus vem sobre Saul. Entende? Desce sobre Saul. E aí nós vamos ver que diante das inúmeras desobediências de Saul, Deus retira dele o Espírito. E retira dele a autoridade. Retira dele, ó, a partir de hoje eu te nego, eu vou levantar outro. Você não mais será rei. Entende? Então nós vamos ver que o primeiro exemplo em 1 Samuel 13, do versículo 10. 1 Samuel 13, do versículo 10 ao versículo 15. Eu vou ler aqui com vocês, vou abrir a Bíblia. E quando ele terminou de oferecer, Samuel chegou a Saul e foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando, que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus me atacaram em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer holocaustos. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Veja bem, ele era desobediente. Ele conhecia todas as leis. Ele conhecia todas as leis que o Senhor já tinha determinado, mas o abençoado não queria obedecer. Ele fazia o que dava na telha. Ah, não, eu vou fazer isso aqui, eu acho que é assim que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Falta de limite, entende? Nós vemos assim que tamanha era a falta de limite. Nós temos um outro exemplo que está aqui em 1 Samuel 15, do versículo 10 ao versículo 23. 1 Samuel 15, do versículo 10 ao versículo 23. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou Saul, disse, o Senhor o abençoe, segue as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou, então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul,
Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel. O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vai, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, e guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu o Senhor? Por que se lançou sobre os seus despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe a Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Veja que forte a palavra que Samuel deu a Saul. O Senhor primeiro falou com o profeta. Na verdade, ele revelou ao profeta: ó, aconteceu isso, aquilo, agora você vai lá e diga para ele o que eu te disse. Samuel ainda relutou com Deus, pensa bem, falou: mas gente, mas não é possível isso. Ainda relutou com Deus. Tem hora que os profetas relutam mesmo com Deus, porque tamanha é a mensagem tão forte que eles relutam com a mensagem, né, que Deus dá. Porque não é fácil carregar uma mensagem forte, né? Deus está te rejeitando. Você já pensou? Você é um porta-voz que diz assim: ó, o Senhor está te rejeitando. Ele lutou a noite inteira com a mensagem que Deus deu. Mas desde o princípio Deus sabia que Saul ele ia cair em ruína. Saul ele reinou 40 anos sobre Israel. E no princípio ele teve muitas vitórias, derrotando os inimigos de Israel. Mas o seu comportamento desobediente acabou levando a ser rejeitado por Deus. Então, o que levou à queda de Saul? A desobediência. Que caminha com um coração soberbo, coração que faz o que bem entender. Um coração orgulhoso, altivo, eu faço o que eu quiser. Mesmo sabendo que eu não posso fazer, eu vou fazer. Ah, porque eu acho que eu posso fazer. Ah, porque eu acho que eu devo levantar o altar de sacrifício. Peraí, as leis que o Senhor determinou, elas são irrevogáveis, entende? A palavra do Senhor não volta. Entende? Isso nós aprendemos desde o princípio. A palavra de Deus ela não volta. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, e tudo que ele disse, ele faz. Então veja bem, o que passou na cabeça dele? De pensar que ele podia fazer o que ele bem entendesse. Algo que tinha sido construindo durante toda a vida dele. Então ele teve dificuldade de, quando ele tinha poder e autoridade para fazer certas coisas, ele submeter, né? Eu vou me submeter a Deus, eu vou me submeter às leis de Deus, eu vou me submeter à direção que o profeta, que é o porta-voz de Deus, está me dizendo. Ele não quis. Ele não quis submeter. Ele não quis. Coração soberbo. Amém? Então, o que nós precisamos? Fazer uma análise. Nós vamos analisar o nosso comportamento. Nós vamos analisar o nosso comportamento, porque o nosso comportamento vai revelar o que nós estamos carregando dentro de nós, o que nós estamos carregando dentro do nosso coração. Tem solução? Tem. Por várias vezes Deus advertiu.
Nós vamos destrinchar ali, Samuel, no livro ali de Samuel, de 1 Samuel, vai destrinchando, ele vai sendo destrinchado algumas coisas. Por várias vezes, o Senhor chamou ele ao arrependimento, sabe? Poupou o filho dele, poupou muitas coisas para que ele, ainda assim, mesmo sabendo que ele ia cair em ruína, ele ainda tentava dar para ele uma nova chance, assim, ó, tô te dando uma nova chance, cara, arrepende. Não foi possível. O coração já estava tomado, dominado por si mesmo, de tanta vaidade, orgulho e eu. Vamos orar? Amém? Pai, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, nós te amamos, te adoramos e te bendizemos. Pai, bendito é o teu nome, louvado é teu nome, Senhor, nós te engrandecemos. Papai, nós te pedimos hoje para que o Senhor nos encha da tua presença, nos encha do teu amor. Papai, examina os nossos corações, tu nos conheces, Senhor. Examina dentro de nós e vê se há em nós algo, papai. Oh, Senhor, nós te pedimos, vem nos limpar, vem nos purificar, vem purificar o nosso coração, Pai. Que nós diminuamos, Senhor, todos os dias, papai. Oh, Senhor amado, querido, nos mostra, nos revela, Senhor. Nos coloca, Senhor, na nossa posição, papai. Sim, Senhor amado, querido, onde o Senhor é, Pai. Oh, Pai, tu és tudo e nós não somos nada sem ti, Senhor. Nós não somos nada sem ti, papai. Oh, Senhor amado, querido, vem nos purificar, papai. Vem nos limpar, Senhor. Nós te pedimos porque nós sabemos, papai, que o Senhor se alegra quando um coração é humilde, quando o coração se rende e reconhece suas fraquezas, suas limitações, suas dificuldades. Senhor amado, querido, nós não queremos justificar os nossos erros como Saul. Papai, nós não queremos justificar as nossas falhas. Nós não queremos colocar culpa em nada, papai. Nós não queremos colocar culpa em nossos pais. Nós não queremos colocar culpa em nossos parceiros ou parceiras. Nós não queremos colocar culpa no outro, papai. Porque é um coração que fica o tempo todo se justificando, se escondendo atrás de uma situação, papai. É um coração que já está dominado. Pai, nós não queremos nos justificar. Senhor, nós nos queremos, Senhor, confessar, papai, diante de ti as nossas falhas e queremos te pedir, perdoa-nos, Senhor. Te entregamos o nosso coração, Senhor. Não há justificativa, papai, não há justificativa para os erros, por isso nós viemos diante de ti e te pedimos, Pai, perdão, papai. Oh, Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, papai. Oh, Senhor, encha-nos de vida. A vida está em ti, papai. A vida está em ti, papai. A vida está em ti, papai. Papai. Oh, a tua palavra diz, Pai, que é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor não tem prazer em sacrifícios, mas em obediência. E nós queremos te obedecer, papai. Nós queremos caminhar numa dependência total de ti, sendo obedientes. Nós não queremos fazer, papai, o que nós pensamos ou o que nós imaginamos. Nós queremos obedecer, papai. Ensina-nos a obedecer. Ensina-nos a depender, papai. Oh, santo é o teu nome. Te agradecemos e te bendizemos. Aleluia. 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 Deus é bom, amém? Fiel, soberano. Peça para que Ele examine o seu coração. Amém? Não estou aqui para ser apontadora de nada, amém? Mas Ele é quem aponta, o Espírito Santo é quem convence, o Espírito Santo é quem revela, o Espírito Santo é quem mostra. Então peça para que Ele examine seu coração e Ele te mostre o que há dentro dele, amém? O que há dentro dele que precisa ser transformado. Eu peço para que você curta, compartilhe, comente aqui nos vídeos, que você hoje seja um instrumento, amém, de vida, de cura na vida de outra pessoa. Envie aí esse vídeo em nome de Jesus. Em todas as descrições dos vídeos nós temos Pix para semente, caso você deseje semear no ministério, fique à vontade. Lembrando que todas as manhãs nós temos oração aqui no canal e eu te espero. Que Deus te abençoe. Até lá.